Sexta-feira, 24 de junho de 2022. Salve São João, por tradição, né? A noite mais fria do ano, 3 dias após o início do inverno, e eu ainda com a minha faringite nos últimos dias. Vamos tentar aqui ver se vocês me entendem, né? Conseguem me entender. Mas o Dose Dupla de hoje vai falar de eleições, né? Do que pode vir por aí. Outubro está chegando, né? Com todo esse jogo de interesses do establishment, que não esconde trabalhar nítida e descaradamente contra a candidatura de Jair Bolsonaro. Com um pouco de história de eleições passadas e vendo o cerco comunista se fechando cada vez mais fortemente na América do Sul, dessa vez com o resultado da Colômbia, né? Que se soma ao bando da esquerda, é um alerta vermelho que soa cada vez mais alto nos nossos ouvidos. E se não soa nos de todo mundo, deveria soar, viu? No rastro de todo esse perigo, a segunda metade do nosso programa vai mostrar o desastre que pode ser experimentado aí por nós aqui no Brasil, com altos níveis de abstenções e votos nulos e brancos. Marcelo Cardoso, o bicho está solto, rapaz. Se correr, ele corre atrás para nos pegar. Se ficar, ele janta a gente aqui mesmo. E aí? Marcelo Campos, o perigo está à porta. Como naquele comercial dos anos 60 das casas pernambucanas, quem bate é o frio. E que frio! Mais do que o frio até. É a fome, é a miséria, é a degradação, é o comunismo. Mas eu tenho fé que não vai adiantar ele bater, que nós não vamos deixar ele entrar. Mas é preciso contar com a ajuda de todos, né? Inclusive dos nossos amigos isentões, aqueles do nem um nem outro, não votam nem sai de cima, convencendo a galera a fazer com que a sinapse aconteça e tico e teco, os neurônios, camaradas, enfim, se entendam de uma vez por todas. Bora fazer o milagre acontecer, gente? Vamos, né? Bora que não dói, né? E no espírito desse chamamento pelo Brasil, país do futuro, que todos nós desejamos aí ver se consolidar, né? E, sobretudo, nos últimos aspectos que ainda faltam, é que nós damos a você aí as nossas boas-vindas, um pouco rouca, mas sinceras. Está começando agora pelo Estadnews.1, mais um Dose Dupla. Essa semana, o iluministro Edson Fachin decidiu que não vai considerar as sugestões dadas pela Força Tarefa de Informática das Forças Armadas para a segurança da lisura das eleições desse ano. Disse que só vai levar isso em conta para os próximos pleitos. No caso, a votação para prefeitos e vereadores em 2024. O atual presidente do TSE, contudo, abriu um canal de comunicação com os militares para, segundo ele, tirar dúvidas. Tão bonzinho ele, né? E já que essa lenga-lenga aí das urnas eletrônicas parece que vai durar, o presidente pré-candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, resolveu tomar as suas providências e sinalizar com a hipótese de uma contagem paralela de votos, conforme noticiou o portal do Jornal da Cidade Online. Esse negócio de deixar para depois parece ser uma técnica de administração por procrastinação, que entrou mesmo na moda, né, depois da peste chinesa. Você não acha, Marcelo? Aliás, falando em coisa brasileira, tão bonzinho, né? E o Fux, de última hora, também resolveu
mudar um pouco esses fatos, que não é bem assim, que as Forças Armadas vão ficar de fora, vai ter uma coisa intermediária e tal. Todos eles são muito bonzinhos. Mas essa coisa da administração por procrastinação, né, é bem verdade. É bem aquela história de não tratar o doente nos primeiros sintomas, deixando para agir só quando o quadro clínico já estiver feio, de levar o cara para o hospital só quando der falta de ar, para meter o tubo na traqueia do coitado, e de encarcerar a população em casa sem trabalho nem renda, para ajeitar a economia depois, sem que esse depois, né, tenha um horizonte de tempo bem definido. Parece coisa orquestrada mesmo, né? O ministro que descondenou Lula para tê-lo na disputa ao Planalto vem somando esforços com o resto, palavrinha boa, resto, da Suprema Corte, no sentido de criar todos os entraves do mundo, todos eles possíveis, à transparência do pleito. E isso vem de longa data. Fazendo de conta que o próprio TSE não falou maravilhas do voto impresso auditável poucos anos atrás, fingindo demência, né? Fingindo desconhecer que já existe uma lei que impõe as mudanças que viabilizam esse importante requisito de credibilidade, que foi ignorada solenemente pela Corte Eleitoral, que tinha apenas a obrigação de fazê-la valer, e exercendo ativismo político junto ao Congresso Nacional, coagindo parlamentares em relação ao assunto, mas ainda criando entraves à apuração pública dos votos, o que é um requisito fundamental de uma eleição limpa, e está no Código Eleitoral. Essa coisa toda está muito, muito errada, só não enxerga quem não quer. Não tenha dúvida, né? E como se não bastasse, o ministro do Supremo que descondenou Lula, ele prima pela falta de transparência, né? O ministro que vai chefiar o processo eleitoral é quase um desafeto, por assim dizer, de um dos candidatos que, na condição de presidente da República, que pretende a reeleição, ainda vem sendo reiteradamente sabotado no seu dia a dia por intermédio de decisões descabidas e escabrosas por parte do STF. Um grupo que parece agir de conchavo com parlamentares e organizações de esquerda para impedir o exercício do cargo do mandatário do Executivo Federal. É um negócio violento, né, rapaz? Pois é, Marcelo. Aí, em meio a todo esse pega para capar, veio ao Bolsonaro a ideia de fazer uma apuração paralela, acompanhando o resultado da votação urna a urna, né, com base nos próprios dados que o TSE vai colocar à disposição. A ideia é divulgar os números em tempo real. Parece uma novidade, mas na época dos votos em papel era assim que funcionava. Nas 577 mil sessões eleitorais do país, cada boletim dessas 577 mil urnas será objeto de divulgação em separado. Ou seja, para não dar certeza de que será exatamente assim, espera-se que não tenhamos de novo aquela palhaçada de um computadorzão numa sala secreta cheia de privilegiados, contando os votos longe dos olhos de todos. A gente quer acreditar que isso vai acontecer nunca mais, que isso foi um passado, né? Essa palhaçada toda, e com o presidente da corte, depois de segurar a contagem por 3 horas, esperando o Acre votar, né? Naquela ideia, liberando com a cara de pau mais cheia de óleo de peroba do mundo, resultados já prontos, e um presidente já eleito, ponto final, como aconteceu na reeleição de Dilma Rousseff em 2014. Foi assim que a gente soube. Cadê a marcha das apurações, aquilo que existia na época do voto em papel? Isso tem que existir, né? O voto é secreto, né? Mas a apuração não. Exatamente. Talvez devessem avisar os nossos iluministas acerca desse pequeno detalhe, né? Agora, Marcelo, essa questão da apuração paralela nem é uma novidade assim, né? Você se lembra de que, quando Brizola foi candidato pela primeira vez a governador do estado do Rio, em 1982, ele promoveu isso, em proteção a si mesmo, né? Já que, na época, surgiram rumores de uma possível fraude. E o cara, de bobo, não tinha nada, né? Uma apuração em paralelo, em primeira análise, levando em consideração já ter sido feita por uma figura tão emblemática da esquerda, deveria ser uma coisa simpática aos olhos desses caras, né? Pelo menos é o que a lógica sugere. Vamos torcer para que eles não sejam logo os primeiros a tentarem melar esse negócio, né?
A gente não duvidaria disso, né? Porque é um raciocínio lógico, de fato, mas a esquerda não costuma lidar muito bem com esse conceito de lógica, né? Como você bem sabe. Agora, se a Corte Eleitoral desprezar tanto a segurança da realização do pleito, mais gente contando e recontando votos é algo que se soma à boa condução do processo e deveria ser uma coisa bem-vinda, né? O que abunda não prejudica. Então, abunda Brasil, né? É isso aí, rapaz. Ó, e falando no Brizola, vamos dar uma relembrada nessa eleição de 82 e no que rolou na ocasião, né? Você acompanhou bem isso aí. Para já, vamos lá. Essa eleição foi semelhante à que vamos ter esse ano, né? A diferença é que lá em 82 não houve votação para presidente, nem para vice, né? Nós só voltamos a votar para presidente e vice diretamente, elegê-los diretamente a partir de 1989, quando Collor foi eleito, por sinal. E um critério curioso que havia naquela época, na eleição que tinha governadores, senadores, deputados federais e estaduais, eles deveriam ser todos de um mesmo partido, na cédula impressa, né? A cédula eleitoral, na cédula de papel onde você marcava os votos. Sob pena de o voto ser considerado nulo. Bastava que um dos votados ali não pertencesse ao mesmo partido do restante e era um problema. Agora, foi nessa eleição também que nós passamos ao pluripartidarismo, né? Até 1980 eram 2 partidos, né? Arena e MDB, Aliança Renovadora Nacional e Movimento Democrático Brasileiro. Pretensamente, situação e oposição ao governo federal, bem entendido. Aí, em 1982, já eram 5 partidos concorrendo. São os 5 deles que existem entre os 33, estão aí até hoje esses 5 originais, né? É isso mesmo, rapaz. Mas as numerações eram, não sei se você lembra, de 1 a 5. E com o tempo precisaram da dezena e viraram os que hoje têm números de 11 a 15, né? O PDS, que era o Partido Democrático Social do governo, que perdeu essa característica e se transformou no PP, o Progressistas, né? O PDT foi fundado pelo Leonel Brizola, após perder na justiça o direito à sigla PTB para Ivete Vargas, que era sobrinha neta do Getúlio Vargas. Tinha o PT, de longo prontuário policial e judicial, e esse aí com certeza dispensa apresentações. O PTB, cuja principal figura hoje é o ex-deputado Roberto Jefferson, e o PMDB, que abdicou do partido para voltar a ser, como na época do bipartidarismo, o Movimento Democrático Brasileiro. Exatamente, 11, 12, 13, 14 e 15. No início da propaganda eleitoral, naquela época, aqui no estado do Rio, Miro Teixeira, que estava no PDT do Brizola, e Sandra Cavalcante, do PTB, formavam a polarização do eleitorado. Mas a disputa acabou ficando entre Leonel Brizola, do PDT, e Moreira Franco, do PMDB. Tinha ainda o Lisânias Maciel, nem me lembrava do nome dele, depois que eu fui dar uma pesquisada, estava pensando no programa, me surgiu a ideia de ver o nome. Ele era advogado, concorreu pelo PT, era um cara absolutamente inexpressivo, como, aliás, é inexpressivo o PT nesse tipo de eleição majoritária no Rio, desde aquela época. Mas, então, em 1982, também não havia segundo turno. Ele só foi introduzido pela nova Constituição 6 anos depois, em 88. Então, o candidato com o maior número de votos era vencedor e pronto. Brizola teve, então, 34% dos votos e Moreira, que viria a suceder na eleição seguinte, em 86, teve 30%, em números redondos. Mas a contagem desses votos, que eram manifestados em papel, foi problemática, né, Marcelo? O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio resolveu contratar uma empresa desconhecida na época para totalização da apuração. A obscura Proconsult. Você vê que todos os demais TRS tiveram apurações feitas pelo SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, e não houve nenhum problema registrado. A invenção de moda foi desastrosa, né? Porque a empresa não detinha know-how para o trabalho, e isso prejudicou enormemente a contagem dos votos. Outro detalhe foi a principal cobertura jornalística das eleições, feita pelo Grupo Globo. Por uma questão de economia, as 3 mídias, né, que era a TV Globo, Rádio Globo e o jornal O Globo, se atrelaram a um só ritmo de acompanhamento da apuração ditado pelo jornal. Não sei se você lembra disso, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Sim, sim.
Bem, pelo menos assim explica o conglomerado de comunicação no livro Jornal Nacional, a Notícia Faz História. Esse livro foi lançado em 2004, comemorando os 35 anos do noticioso. O livro tenta, entre outras coisas, desmistificar outros imbróglios também, em que a Globo andou se metendo. Seu consagrado e pretenso envolvimento no processo eleitoral, por exemplo, no Rio, teria se dado por uma influência perniciosa para impedir a eleição de Brizola. Pois é, mas com o fechamento da edição do jornal O Globo, né, esse fechamento ele se dava sempre no final do dia, e a apuração dos votos naquele tempo levava vários dias. Qualquer evolução na contagem demorava um dia inteiro para ser publicada, né? Aí a Proconsult, por seu lado, também tinha atrasos na sua totalização, com o agravante que vinha totalizando os votos da capital e da região metropolitana primeiro, exatamente onde o Moreira Franco era mais forte. O que dava aí para o público uma percepção errada de que estavam sumindo votos para o Brizola, que era mais votado no interior do estado. Bastava juntar A com B para acender o estopim de uma crise, né? Você vê que tem que se tomar muito cuidado com a informação que se recebe. Exatamente. Era o ritmo de apuração e esse desencontro, essa disparidade temporal, cronológica, que foi o caso. Não deu outra, né? Ainda de acordo com o livro, um dos diretores da área de jornalismo da Globo, amigo pessoal do Brizola, fez menção a ele, Brizola, do desencontro de votos e da aparente disparidade. Uma incoerência que, seguindo-se uma apuração normal, se dissiparia, né, com a acomodação esperada dos números. Né? Assim que todas as células integrassem a contagem. À medida que os votos fossem chegando, as células contadas, automaticamente as coisas entrariam no lugar. Não tinha como ser diferente. Porém, né, a confidência do amigo foi o que bastou para Brizola, via público, denunciar que a Globo estava fraudando as eleições, no estado do Rio, pelo menos. E lançou-se, na época, o meme "O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo", que estigmatiza a emissora até hoje. Né? Estigma que vem se tornando mais e mais forte depois dos desastres das coberturas jornalísticas da eleição de Bolsonaro em 2018 e da evolução da peste chinesa entre 2020 e 2021, jogando a credibilidade da emissora de Roberto Marinho no ralo. Né? Ele, Marinho, Roberto, doutor Roberto, deve estar se revolvendo no caixão, vendo o que fizeram com o seu império, prestes a completar um século, já que o Globo faz 100 anos em 2025. Pois é, Marcelo. Essa apuração paralela aí, que contou com o sistema Jornal do Brasil como meio de divulgação na mídia, foi crucial para impedir qualquer tentativa que possa ter realmente havido de melar aquela eleição. Quem sabe aí se uma estratégia semelhante não seja mesmo bem-vinda nesse momento tão delicado, né, pelo qual o Brasil vem passando, né? Eu fecho o assunto com 2 pensamentos em relação ao Bolsonaro. Que ele está certo em se precaver, e quanto ao establishment, que minha gente sempre disse, né? Quem não deve, não teme, né? Então, vamos ver aí o que acontece. Às vezes quem não deve não temer também, né? Mas o nosso segundo tema de hoje aborda justamente a questão do voto nulo ou em branco e até as abstenções, né? E as suas consequências em uma eleição. Você vê que em 2020, o processo eleitoral brasileiro apresentou um índice de abstenções acima da média. Só para você ter uma ideia, no segundo turno da eleição de 2020, 29,5% dos eleitores habilitados não compareceram às urnas. E olha que o voto aqui no Brasil é obrigatório. Agora, mesmo considerando o ano de pandemia, quando pessoas com sintomas de Covid, ou mesmo só com medo de se exporem, aí deixaram de comparecer nas sessões eleitorais para votar, o número assusta. Veja que nas eleições de 2018, 2016 e 2014, o índice girou em torno de 21%. Na eleição de 2020 foram quase 30%. Metade. Isso na média, porque tivemos estados aí que os números foram assustadores.
Número também muito superior se a gente verificar os demais pleitos, né, para prefeitos e vereadores. Você vê que em 2012 o índice era de 19,12%, 2008 de 18,9%, 2004 17,3%, 2000 16,2% e 1996 19,99%. Esses números eu peguei na agência Senado. Uhum. Olha, Marcelo, essa abstenção está ou parece estar aumentando a cada ano. E isso é perigoso, você concorda? Realmente, Marcelo, essa abstenção que aconteceu em 2020 chama muito a atenção. As grandes capitais registraram recordes. Bom, verdade que os candidatos não eram lá grande coisa. Em alguns casos, pode dizer até que nem eram flor que se cheire. Mas, enfim, aqui no Rio de Janeiro, a abstenção, por exemplo, chegou a 35,4%. Porto Alegre foi de 32,8%. E São Paulo teve 30,8%. Veja que a abstenção também foi muito alta em Goiânia, 36,7%, Petrópolis, aqui na região serrana, 35,6%, Ribeirão Preto, no Oeste Paulista, 35,6%, Blumenau, em Santa Catarina, 31%, Joinville, também em Santa Catarina, 28%, e Aracaju, 27,8%, também números lá do Senado. O que assusta é que, na maioria desses municípios, a abstenção, somada aos votos nulos e brancos, supera a votação obtida pelo vencedor do pleito, como aconteceu no Rio de Janeiro com o prefeito Eduardo Paes, que está em sua terceira administração, tendo governado eleito e reeleito também entre 2008 e 2016. Quer dizer, era um candidato conhecido, tinha uma história para contar, e de repente foi isso que acabou trazendo ele de volta. Além do fato de que o concorrente no segundo turno era Marcelo Crivella, que era o prefeito que estava já no primeiro mandato, tentando um segundo. Enfim, a realidade é a seguinte: índices de abstenção próximos de 40%, 40%, em algumas cidades, não podem ser ignorados. Segundo a agência Senado, a abstenção tem subido a cada processo eleitoral. E os números que você deu estão mostrando exatamente isso. E a maioria dos analistas atribui a isso a desilusão de parte expressiva do eleitorado com a política brasileira. É aquela coisa do não me meto com política, isentão tem isso. Não me meto, é uma gente horrorosa, não vou me meter com isso, não vou participar desse processo. E a omissão é uma forma de participação, eles só se esquecem disso, né? Agora, o salto verificado em 2020 é muito significativo se comparado a 2018, que foi próximo de 20%, ou seja, aumentou 50%, de 20% para 30%. É claro que o processo eleitoral de 2020 foi atípico totalmente, por causa da pandemia, esperava-se, de fato, uma grande abstenção por causa do medo das pessoas, e a estimativa é de que essa abstenção chegasse até 50%, que, apesar de tudo, acabou não acontecendo, né? Houve um Mas esforço. eu vou te dizer uma coisa, Marcelo, a pandemia já passou e esse ano nós vamos ter novas eleições. Mas, além de governadores, deputados federais, estaduais e senadores, nós vamos ter eleição de presidente da República. E quando uma eleição dessas fica polarizada e não existe, de fato, uma terceira via, a expectativa é de um aumento das abstenções e dos votos nulos e brancos. Porque uma parte expressiva daquelas pessoas que não querem saber nem de Lula nem de Bolsonaro tende a votar em branco ou anular o voto ou nem comparecer às urnas para votar. E é aí que mora o perigo, né? Essas eleições vão definir o futuro do Brasil. E pelo que a gente tem visto, uma grande maioria dos brasileiros não quer a esquerda de volta ao poder de jeito nenhum. A gente viu o estrago que fizeram e nós estamos pagando essa conta até hoje. Nós também estamos vendo como é que as abstenções e os votos nulos e brancos podem mudar os destinos de uma nação. E exemplos aqui na América do Sul não faltam, né? Pois é, aquilo que eu falei do isentão, né? O nem Bolsonaro, nem Lula. Não voto nem saio de cima. Agora, veja como as abstenções estão levando vários países à ruína. Nas últimas eleições presidenciais, a Argentina, Los Hermanos, teve 25% de abstenção. Chile e Colômbia chegaram a 44%. Que são eleições mais recentes agora, de 4 meses para cá. E a Venezuela, 60%. Se bem que é complicado, né? Porque, apesar disso, nesse país, né, na Venezuela, a democracia e o processo eleitoral já foram, né, solapados de vez. E veja que a omissão de alguns provoca uma esquerdização e um retrocesso
que causam danos irreparáveis aos países cujos cidadãos resolveram se omitir. A palavra é realmente essa, é omissão. Daí, Marcelo, a importância de comparecer e votar para não deixar o Brasil cair em desgraça com a volta de um homem que destruiu o país, foi condenado em 3 instâncias e foi solto, por verdade seja dita, comparsas, né? Por comparsas. Agora, o percentual de abstenções na eleição de 2020, para você ter uma ideia, foi maior entre jovens e idosos. Agora, veja uma coisa, entre 60 e 79 anos, nós temos cerca de 15 milhões de pessoas aptas para votar, né? E entre 16 e 18 anos, são cerca de 5 milhões e meio de jovens. Pois é, são essas duas faixas, né? Existem os acima de 70 que estão desobrigados de votar e os jovens entre 16 e 18, a partir de 16 podendo se habilitar a votar, que também não têm essa obrigatoriedade. Então, como você bem lembra, os veteranos, vamos chamar dessa forma, né? Estamos chegando lá. 15 milhões de pessoas e os jovens menores de 18, 5 milhões. Então, somando aí as duas categorias, são 20 milhões de votos. Isso faz diferença para um candidato à presidência, um cargo eletivo majoritário. O único recado que eu faço questão de deixar aqui, acho que falo por nós dois até, é o seguinte: não deixe de votar. Vote consciente. Analise o que os candidatos à presidência já fizeram em suas vidas pregressas e veja qual deles vai ser melhor para o Brasil. Com certeza, aqueles que olharem para o nosso passado recente com um olhar realmente crítico, consciente do que aconteceu com o país e das consequências de tudo isso, jamais votarão em um candidato bandido, cínico, dissimulado, mentiroso, perfis que se encaixam perfeitamente num deles, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. É o que todo mundo espera, né, Marcelo? As pessoas precisam tomar cuidado com as informações que recebem e, principalmente, né, da grande e da velha imprensa. O importante é a pessoa procurar saber o que o seu candidato já fez quando esteve no poder e mesmo durante a sua vida. Procure avaliar isso, levantar isso em várias fontes. Avalie com cuidado, com carinho. Aí depois você tira as suas conclusões. Mas não deixa de votar. Vamos ver, né? A gente... Esperança nos une e nos leva adiante, né? Pois é. É a última que morre e a gente espera não ir ao velório dela, né? Bom, temos um país pela frente, temos uma vida a viver todos nós. A gente merece isso, não tem por que jogar fora. E não tem por que deixar que joguem fora por nós. É isso aí. E a gente chega ao final do nosso Dose Dupla de hoje. Na semana que vem tem mais. Um abraço para você que ficou aqui com a gente e outro para você, Marcelo Cardoso. Valeu, Marcelo Campos. Obrigado a você também. Obrigado a você que nos prestigiou hoje. Na próxima sexta-feira tem mais Dose Dupla aqui no instantnews.1. Tchau. Tchau. Abraço. Espero que a minha voz melhore até lá. Vai melhorar. Assim como o país também vai melhorar.